E aí, pessoal, bora para mais um editorial? Hoje, dia 20 de janeiro, esse é o nosso quarto editorial do dia. Pessoal, tem muita coisa acontecendo no campo geopolítico, então a gente está dando muita ênfase porque o campo geopolítico, ou seja, as ações do Donald Trump estão dando um balanço aí, na geopolítica global, no mundo todo. Coisa que a gente não imaginava é o Donald Trump postando que agora a Venezuela é território americano, ou dando a entender isso, né? Será que agora os venezuelanos são norte-americanos? Que história é essa? É o Donald Trump batendo de frente com a União Europeia e podendo ser inimigo da OTAN, que ele jurou defender. É o Putin se tornando o melhor amigo do Trump, se bem que isso não é novidade. Todo mundo sabe que Putin e Trump são unha e carne, né? Os dois se gostam muito. Então tem muita coisa para a gente falar. Tem a questão do Nicolas Ferreira também, enfim. Está um pouco embaralhado aqui as matérias aqui, mas eu vou trazer todas elas para vocês para a gente discutir um pouquinho, beleza? Bora para cima? Então vem comigo que a gente tem muita informação. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que é muito importante o seu apoio. Combinado? Vem comigo. Quero começar com a matéria do Nicolas Ferreira. É o seguinte, chamou muita atenção a chegada de uma figura para participar dos atos, né, na verdade, da caminhada, né, do ato pela liberdade promovido pelo Nicolas Ferreira, né, o Nicolas Gump ou Forrest Nicolas, igual todo mundo tá brincando, né, tá todo mundo postando meme aí que o Nicolas Ferreira é o Forrest Gump. Agora, o que chama atenção é que no filme original do Forrest Gump, tem um momento em que o Forrest Gump usava muletas, né? E ele sai correndo, joga as muletas de lado e começa a correr e não para mais. É quase isso, né? O Magno Malta, como vocês sabem, ele fez operações, ele tem um problema grave no joelho e ele foi de muleta participar também da caminhada, pelo menos um trecho de 1 quilômetro. Ele falou que queria comparecer, andar também. Colocaram ele na cadeira de rodas e o Nicolas acabou empurrando o Magno Malta aí, né? Por cerca de 1 quilômetro na cadeira de rodas e chamou muita atenção. Mesmo enfrentando problemas de saúde, Magno Malta marca presença e presta apoio a Nicolas Ferreira. Boa, senador! Boa, senador! Boa, senador! Magno, antes de vir pra cá, falou comigo assim, ó. Eu fui feito pra guerra, eu vou. Eu não posso parar, que eu tô assim. Eu tô igual você. Pois é. Foi o momento que o Magno Malta chegou lá. Tinha a cena também do Magno Malta andando na cadeira de roda com o Nicolas carregando ele. Vou colocar aqui a cena para vocês. Foi publicado pelo jornal Grito da Liberdade a cena em que o Nicolas Ferreira empurra o Magno Malta pela cadeira de rodas. Você já viu que aumentou muito, né, a quantidade de pessoas que está fazendo parte dessa caminhada, e essa caminhada está chamando a atenção, né, está fazendo parte aí dos editoriais, né, dos jornais aí, muita gente falando. Gente boa e gente não tão boa assim também, né? Por exemplo, vamos falar de gente boa. O agro declarou apoio e a expectativa é que no último dia de caminhada, no último trecho de caminhada, muitas pessoas estejam chegando. Tem gente saindo dos Estados Unidos para poder participar dessa caminhada, como por exemplo o Kilter. Kilter estava em um evento nos Estados Unidos, deixou, né, o evento que ele estava nos Estados Unidos, retornou para o Brasil para participar da caminhada. Tem gente saindo do Ceará, tem gente saindo do Nordeste, tem gente saindo, né, lá do Rio Grande do Sul, todos para se juntar a essa caminhada. Está acontecendo agora, né, nas terras goianas em direção a Brasília. E aí também saiu uma matéria do Poder 360, o agro do Rio Grande do Sul se une à caminhada, Acorda Brasil, rumo a Brasília com Nicolas Ferreira. O André Fernandes, Gaia e Carlos Bolsonaro. Galera, queria deixar minha opinião sobre o Nicolas, esse gigante brasileiro que faz todo mundo se arrepiar.
mais uma demonstração de bom caráter, de boa índole. E não é só um recado para ele que é deputado, né, gente? Acho que o recado tá dado. Tá na hora de todo mundo abraçar. Como ele mesmo falou numa postagem deles, já levaram tudo que é nosso. Levaram o STF, levaram o Congresso, a gente não tem mais valor. Mas eles não podem calar nossa voz. Meu vídeo eu tenho certeza que não vai chegar nele, porque eu sou simplesmente um colono, um produtor rural aqui do interior do Rio Grande do Sul, mas que pensa que nem ele. E eu acho que tá na nossa hora, né, gente? Tá na hora de pegar junto. A gente não tem mais nada, só tem a voz. Se a gente foi pras ruas e conseguiu tirar a Dilma aquela vez, tá na nossa hora, né, gente? Não vamos deixar esse rapaz sozinho. Bora, gente, bora. Quem é parceiro, deixa aí nos comentários. Vamos seguir essa caminhada com ele, cada um do seu jeito. Bora, quem é parceiro. Pois é, como eu disse, não só gente boa que isso participar, né, desse momento do Nicolas Ferreira. Veja, por exemplo, o Alexandre Frota fez uma ironia sobre a caminhada do Nicolas Ferreira. Fala, pessoal, eu também vou caminhar e vou encontrar com eles. 200 quilômetros até Brasília, vai ser demais. Eu mal posso esperar esse encontro. Vai ser pela liberdade, a caminhada da liberdade, é a caminhada da vitória do Flamengo. É isso aí, valeu! Essa matéria foi republicada pelo Congresso em Foco, veja a ironia. Agora, a grande questão que fica aqui, o grande, vamos dizer assim, exemplo, né, a grande lição que a gente tem para falar até para o Frota é que caminhar 200 quilômetros, qualquer um pode caminhar. O problema, Frota, é quem vai caminhar com você. Porque com o Nicolas, pode ter certeza que tem um monte de gente indo para lá. E com você? Quantas pessoas você consegue juntar para poder ironizar o Nicolas Ferreira? Mas é sempre assim, né? Os ataques vêm de baixo, de quem é menor. Então, pode ironizar o quanto for, mas uma coisa eu tenho certeza. Tem muita gente indo atrás do Nicolas Ferreira, tem muita gente seguindo o Nicolas Ferreira. Bora de geopolítica um pouquinho. Olha só, a gente já vem falando há muito tempo para vocês que vocês podem ir acostumando com um nome. J.D. Vance e o Marco Rubio. O J.D. Vance é o vice do Donald Trump, figura que para nós pouco conhecida, nós estamos vendo muito mais falar do Marco Rubio por causa das suas operações, das suas incursões aqui na América Latina, do que o próprio vice do Trump, que é o J.D. Vance. Chegou a gerar, né, um momento de fofoca, onde muita gente falou que o J.D. Vance, né, seria apagado pelo Marco Rubio. Erro, lê do engano. O Trump, durante um momento, até aventou dizer que ia concorrer a mais um mandato presidencial, coisa que a Constituição norte-americana proíbe. Lá, diferente dessa aberração que nós tivemos agora, o Lula num terceiro mandato, lá qualquer presidente americano só pode ter 2 mandatos. Consecutivos ou não. Mais do que isso, fere o princípio da alternância. Aqui no Brasil, não, né? Mas o que acontece é o seguinte: o nome do Donald Trump já foi retirado do jogo. O Trump falou que vai seguir a Constituição. E o nome que surge é o do J.D. Vance. E todo mundo achava que o Marco Rubio ia ter uma briguinha com o J.D. Vance. Igual a gente tá vendo aqui com o Tarcísio, com um ciúminho do Flávio Bolsonaro. Só que lá foi diferente. Lá, o Marco Rubio respaldou o J.D. Vance para 2028, fecharam, né, o rumo para a presidência e o próprio Marco Rubio falou: não há nome melhor do que o J.D. Vance. Agora, a gente não sabe quem vai ser o vice do J.D. Vance. O Trump falou que vão sentir saudade do Trump, a esquerda vai sentir saudade do Trump, quando o J.D. Vance for presidente. Agora está rolando nos bastidores que o vice do J.D. Vance pode ser o Marco Rubio ou um outro nome, Carolina Kirk.
a esposa do Charlie Kirk, que foi assassinado. Dizem que ela está disposta a voltar, a entrar na política e entrar para fazer o que o Lula está fazendo com o povo brasileiro, para se vingar. Ela disse que quer voltar, quer entrar para se vingar dos esquerdistas que mataram o marido dela. Vai ser interessante ver, pode ter certeza. Tá rolando esse assunto que ela seria a vice do D.D. Vance e o Marco Rubio só quer continuar o trabalho dele ou ser presidente de Cuba. Ele é cubano, tá? Não sei se é verdade, mas tá rolando esse assunto aí nos bastidores. O secretário de Estado Marco Rubio prometeu respaldo total ao vice-presidente D.D. Vance, de cara para as presidenciais de 2028, né? Já se preparando para as presidenciais que vão ter em 2028, ou seja, 3 anos ainda pela frente. Assegurando que será o nosso candidato se ele decidir, né, ser o concorrente à casa presidencial. O gesto reforça a imagem de unidade e encerra, né, qualquer fila dentro do Partido Republicano, ou seja, não tá essa patifaria que a direita virou aqui no Brasil. Eles estão em unidade, tá? Vamos lá, matéria do R7 agora para vocês. Vamos falar da ação do Donald Trump, sobre a Groenlândia. Possível invasão dos Estados Unidos. O premier da Groenlândia disse que a população deve estar preparada. A União Europeia não tem força para proteger a Groenlândia da ação do Donald Trump. A Europa não tem potencial para segurar a Groenlândia para a Dinamarca e para a Europa. E que a população tem que estar preparada, porque é provável que o Donald Trump vai tomar ação para tomar para si a Groenlândia. E o Donald Trump está sendo muito claro. Eu não quero tomar a Groenlândia de vocês. Primeiro eu quero negociar, eu quero comprar. Agora, se vocês não quiserem, é questão de soberania e de defesa dos Estados Unidos. Eu não vou permitir que a Dinamarca continue deixando um espaço de terra tão precioso para os Estados Unidos, tão próximos aos Estados Unidos, para que a China ou que a Rússia coloque ali dentro uma base militar. Eu não vou permitir isso. Então, ou negociem ou sofrerão as consequências. E sabe, muita gente ficou pensando que isso poderia ser um teatro, uma negociação para o Trump colocar lá dentro da Groenlândia militares para afastar os russos, os chineses, mas parece que não. Parece que o assunto é sério e parece que até a Rússia está dando apoio para o Trump fazer isso. Estranho, né? Nem tanto. Ou seja, ora, Trump, você não invadiu a Venezuela. Você prendeu um criminoso. Até aí tudo bem. Agora, se você invadir a Groenlândia, você está corroborando a minha invasão na Ucrânia e ainda está me autorizando a invadir outros países europeus. Você está dizendo que a OTAN acabou? Vai fundo, Trump. Pega a Groenlândia, que eu estou de olho em alguns países aqui da Europa. Como eu disse, os dois não estão nem aí com um com o outro mais, o Trump e o Putin. O acordo é o seguinte: Estados Unidos toma conta da região, a China da região deles e o russo da região dele. Coitado de quem não é poderoso como os três. O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, afirmou nesta terça-feira que a população do território deve estar preparada para uma possível ação militar dos Estados Unidos. O premier não citou o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas afirmou que o líder do outro lado deixou bem claro que esta possibilidade de invasão militar não está descartada e que o cidadão da Groenlândia tem que se preparar. Nielsen ressaltou que a Groenlândia faz parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e que se houver uma escalada, isso terá consequências para todo mundo. O primeiro-ministro também afirmou que a soberania da Groenlândia não está em discussão. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse problema aqui não é do mundo, não. Desculpem aí, europeus. Problema de vocês, tá? Não somos nós aqui da América que vamos nos preocupar com isso. Porque até então, você vê o crescimento do autoritarismo aqui na América e vocês aí da Europa são os que mais passam pano para isso. Durante 26 anos, o Maduro fez o que fez aqui e vocês da Europa aí, ó,
Nunca se preocuparam. É agora que o povo da América aqui tem que se preocupar com um território que é de vocês? Ah, façam-me o favor. Tô nem aí pra Groenlândia. Essa é a verdade, tá? Sinceramente, sendo sincero com vocês aqui, vocês que cuidem dos seus próprios problemas. Agora, o Donald Trump também mudou o tom sobre a Venezuela. Ele disse que ama a Venezuela e disse que a cooperação com o país agora tá muito amena. Ganhou um aliado. É a vice do Maduro, né, gente? Mas, se é obediente, pro Trump tá tudo bem. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, declarou na terça-feira, durante a coletiva de imprensa na Casa Branca, que está amando a Venezuela. Elogiou a cooperação do Estado venezuelano com o governo norte-americano e disse que não vai ter mais drogas sendo enviadas aos Estados Unidos, que a influência da China e da Rússia aqui vai acabar e que a Venezuela está cooperando muito bem e que está preocupado com o crescimento econômico da Venezuela. Ao ser questionado sobre os rumos das relações com a Venezuela, Trump declarou o seguinte: olha, eu estou amando a Venezuela. Eles trabalham muito bem conosco. Ou seja, recentemente o republicano anunciou que havia uma longa conversa com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, antecipando um tom conciliador ao citar a relação bilateral entre o Trump e a Delcy Rodrigues. Trump chegou a elogiar a Rodrigues, chamando-a de uma pessoa fantástica, e declarou que os Estados Unidos se dão muito bem com a Venezuela. Ou seja, o recado foi claro. A Delcy Rodrigues sabe muito bem, que se ela não andar na linha, se ela não estiver na linha, a próxima da fila é ela. Agora, o Trump fez uma coisa que chamou muita atenção. O Trump está mexendo com o cenário mundial por completo. Está fazendo a loucura no mundo inteiro. E eu cá entre nós, acho que ele é doido, muito doido, mas acho que a OTAN, que a ONU era conivente e era má, muito má, né? Deixava essa pauta progressista, esquerdista e se alastrando pelo mundo. Então, cá entre nós, que seja, que o Trump faça. Olha o que o Trump fez. A Venezuela aparece como estadunidense em uma imagem trocada e difundida pelo Donald Trump. Sim, o Donald Trump divulgou uma imagem onde a Venezuela estava coberta com uma bandeira norte-americana, levando a crer que a Venezuela seria ou um território autônomo, assim como a Groenlândia da Dinamarca, ou até um novo estado norte-americano. Vai depender do que o povo venezuelano decide. Dizem que o Donald Trump pressionou a Delcy Rodrigues para que se faça um plebiscito, para que o povo venezuelano escolha se eles querem continuar sendo venezuelanos ou se querem ser norte-americanos, ou seja, americanos, estadunidenses. Pois é, se fosse aqui com você, no Brasil, qual seria a sua opinião? Você votaria para se tornar um norte-americano, um estadunidense, né? Não norte-americano, ou ia querer continuar sendo brasileiro? Coloca no comentário que eu quero saber, porque o Donald Trump tá com uma ideia meio maluca aí de unificar o continente. Vocês sabem que isso é real. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nessa terça-feira, na sua rede social, uma fotografia de uma reunião que manteve com dirigentes europeus e que tinha incorporado, durante a reunião, uma imagem gerada com inteligência artificial de um mapa da América, que a Venezuela, a Groenlândia e o Canadá aparecem como territórios estadunidenses. Exatamente isso, tá? Groenlândia, que o Trump está de olho. O Canadá, que ele já ameaçou. E a Venezuela, todos territórios dos Estados Unidos. Qual é a sua opinião sobre isso? Tá? Coloca no comentário que eu quero saber sua opinião sobre este caso. E aí, para encerrar o assunto, né? Todo mundo preocupado com essa história da Groenlândia, a Meloni, da Itália, que é um dos países hoje que tem um alinhamento maior com o Trump, falou: quer saber, Dinamarca? Cuida que o filho é teu, o problema é seu,
E eu não estou nem pensando em mandar tropas para confrontar os Estados Unidos para defender o seu território. Estou fora. A Meloni descarta envio de tropas italianas para a Groenlândia e, pelo contrário, reforçou foi apoio ao Donald Trump. Meu amigo, eu é que não queria ser um europeu numa hora dessa, porque a Europa está se tornando um dos continentes mais desprotegidos de toda a Terra. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que não enviará tropas italianas para a Groenlândia, medida adotada por outros países em resposta às tensões envolvendo o presidente Donald Trump. Apesar da decisão, Meloni reforçou a aliança histórica e o apoio contínuo da Itália aos Estados Unidos. O negócio é o seguinte: se a União Europeia tentar confrontar os Estados Unidos e partir para a guerra contra os Estados Unidos, o Trump, não tenha dúvidas, vai entrar na história para ajudar os Estados Unidos e pegar um ou dois países ali para a Rússia. Meu amigo, a gente está voltando lá nos tempos pretéritos, onde impérios iam se expandindo. É história acontecendo na cara dura, frente a frente a vocês. Mas você acha que o conflito só acontece lá na Europa? Está enganado, muito enganado. Aqui também tem conflito. Tem a ver com a Europa. Tanto o Milei, principalmente o Milei, quanto também o Santiago Penha ficaram pistola com o Lula. Ou melhor, chamaram o Lula de um baita de um traidor. Sim, matéria da UHN Plus, Lula é um traidor. A traição do Lula ao Mercosul. O Lula armou uma cúpula paralela no Rio de Janeiro só para tirar foto com a Ursula von der Leyen, que é a representante da Europa, lá da União Europeia, só para dizer que ele foi o todo-poderoso responsável pelo acordo da União Europeia. O Milei e o Santiago Penha e o próprio Yamandu Orsi, do Uruguai, ficaram revoltados porque o Lula fez uma cúpula separada, não chamou ninguém e não compareceu na cúpula que os outros 3 presidentes compareceram. Ou seja, gerou um racha aqui e os 3 países que compõem o Mercosul, que é Uruguai, Paraguai e Argentina, estão mandando o Brasil e as favas e estão morrendo de raiva da atitude do Lula. Qual a sua opinião sobre a atitude do Lula? Me pareceu muito grosseiro por parte do Lula. Por ordem de Lula, o Brasil organizou uma cúpula paralela com as autoridades da União Europeia, deixando de fora a Argentina e o resto do Mercosul. O presidente brasileiro não queria estar no Paraguai com o resto dos países e armou um encontro à parte no Rio de Janeiro, justo antes da assinatura do acordo comercial histórico. Desde o governo argentino, qualificaram a manobra como uma falta de respeito e evidencia que Lula busca centralizar a política, né, ao ver-se opacado, né, ou seja, apagado por Javier Milei. Ou seja, Javier Milei está apagando o Lula aqui na América do Sul, né? O Lula está mais passando vergonha nos brasileiros do que efetivamente fazendo um trabalho tão efetivo quanto o do Milei. Milei está reduzindo a pobreza, está melhorando a economia, está trazendo investimentos de figuras poderosíssimas como o Elon Musk, o próprio Trump está fazendo investimentos na Argentina, enquanto o Brasil passa toda a vergonha do mundo, né? Infelizmente, é isso que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho do Banco Master também. Matéria do Metrópolis Política. Toffoli diz a interlocutores que não deixará um inquérito no STF. Tá muito esquisita essa história do Toffoli. Escândalos e escândalos, denúncias e denúncias de que o Toffoli está indo longe demais. O Toffoli simplesmente está fazendo de tudo para blindar o Banco Master. O Toffoli, por óbvio, deveria se declarar impedido de julgar o caso do Banco Master. Afinal, viajou com um advogado do Banco Master para ir ver uma partida de futebol no jatinho do advogado. Teve compra de um resort de luxo da família do Dias Toffoli por um cunhado do Vorkar, que é integrante do Banco Master, determinou a cariação, determinou mudanças na perícia, ou seja, está fazendo de tudo. Mesmo assim, ele falou,
não vai abrir mão do caso Banco Master. O que tanto interessa ao ministro, mesmo apanhando da imprensa como se não houvesse amanhã, para manter esta situação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tem dito a pessoas próximas e a colegas da corte que não pretende deixar a relatoria do caso do Banco Master. Segundo a apuração do Metrópolis, Toffoli reforçou que não há qualquer motivo para se declarar impedido ou suspeito no inquérito que tramita no STF. Nos últimos dias, o ministro passou a ser alvo de críticas de setores da política em Brasília. Caso Toffoli deixasse o processo, as decisões e medidas tomadas por ele seriam anuladas e o inquérito voltaria a estaca zero, com a escolha de um novo relator. Para Toffoli, isso abriria espaço para questionamentos futuros e alegações de nulidade, o que, segundo ele, sua condução busca justamente evitar. O ministro nega qualquer tipo de parcialidade no caso. Toffoli tem sido pressionado por segmentos políticos e também por delegados da Polícia Federal, principalmente depois da deflagração da segunda fase da Operação Compliance Zero. Na ocasião, ele determinou que as provas obtidas na operação ficassem sob a guarda da Procuradoria-Geral da República e não sob a autoridade policial. Por decisão do relator, 4 peritos da Polícia Federal poderão acompanhar a extração de dados e a perícia do material apreendido. Delegados, no entanto, avaliam que essa atribuição deveria ser exclusiva de setores técnicos da própria corporação, sem a interferência do ministro. Um dos peritos indicados já atuou na Lava Jato. As investigações foram prorrogadas por mais 60 dias. Toffoli também concordou com um pedido da PF para estender o prazo do inquérito, que ocorre em sigilo no Supremo. A operação realizada na última quarta-feira cumpriu com novos mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e decretou a prisão temporária do investidor Fábio Campos Zettel, cunhado de Vorcaro. Simples assim, né? O que tanto quer esconder, né? Agora, o que chamou a atenção é que incomodou. Incomodou tanto que a imprensa está batendo como se não houvesse amanhã e o presidente do STF teve que antecipar suas férias para tentar resolver e tentar descobrir. Afinal, Toffoli, o que está acontecendo que o STF está apanhando tanto por causa das suas ações? O ministro Edson Fachin já voltou a Brasília e já teve encontros presenciais e online com colegas, e tudo isso começou a partir da semana passada com aquela decisão do ministro Dias Toffoli de jogar, primeiro guardar o material da operação do Supremo Tribunal Federal, depois na Procuradoria-Geral da República, depois de nomear ele próprio, escolher peritos. Isso desagradou ministros do Supremo. Ministros do Supremo foram procurados não só pela Polícia Federal, mas foram procurados pela própria PGR e foi ganhando corpo. O ministro Fachin não só quis voltar, como houve pedido de colegas que ele viesse para gerir essa crise. Então ele chegou, e aí os bastidores são que ele já se reuniu pessoalmente com o ministro Gilmar Mendes, com o ministro Alexandre de Moraes. Por sinal, Alexandre de Moraes continua na presidência administrativa do Supremo. Isso é uma demonstração de que Fachin vem apenas para gerenciar esse problemão hoje para o Supremo Tribunal Federal. Então ele já se reuniu com o ministro Alexandre, com o ministro Gilmar, com o ministro Fux, Cássio e Zanin, e já falou virtualmente com o ministro André, com a ministra Carmen Lúcia e até com o ministro Dias Toffoli. Por sinal, a informação aqui em Brasília é que Dias Toffoli está em férias na Argentina, enquanto tudo isso acontece. E agora, hoje, o ministro Edson Fachin está indo ao Maranhão conversar com o ministro Flávio Dino, que está com problema de saúde na família e não pôde vir a Brasília. Isso tudo indica, também é um modus operandi do presidente do Supremo de conversar com todos os ministros antes de tomar uma decisão. Pois é. E vamos ver qual vai ser a decisão dele, né? Qual vai ser. Dito isso, pessoal, a gente volta depois com mais um editorial. Amanhã de manhã a gente está de volta. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Esse foi o nosso último editorial
E a gente está de volta amanhã, se Deus quiser. Grande abraço.